12, João 21 ao 10 e o texto de Marcos para nossa meditação nessa noite, em Marcos 16, 2, que diz: E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo. Foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol. Então eles foram ao sepulcro pela manhã e a Bíblia relata que foi muito cedo ao levantar do sol. O levantar do sol é o começo de um novo dia, e 7 horas da manhã é considerada por eles a primeira hora do dia. Foi algo que aconteceu então na primeira hora do dia do judeu. O que nós aprendemos então na primeira hora do dia, o que podemos trazer para a nossa vida, foi o momento da ressurreição. E se nós entendermos diante das referências bíblicas que vamos ver hoje, nós vamos poder então aplicar na nossa vida. Como eu disse, Deus ele ouve a oração do servo e da serva dele toda vez que esse servo clamar. E o estudo de hoje é para abrir o nosso entendimento que é possível que existam portais espirituais que se abram em determinados horários do dia. E nós vamos ver isso durante o estudo e entender que isso não é uma coincidência. Você vai entender junto comigo que isso não é uma coincidência e que Deus teve um propósito de realizar muitas obras extraordinárias durante esses horários que nós vamos falar. Continuo repetindo, Deus te ouve qualquer hora que você clamar. Mas se nós entendermos que há um favor de Deus maior sobre a nossa vida em determinados horários, por que não orar nesses horários que a Bíblia assim nos revela que houve fatos extraordinários? Eu tenho certeza que você vai querer orar nesse horário. Eu, particularmente, em determinados horários que eu estou aprendendo pela Bíblia Sagrada, que houve grande manifestação de Deus, eu vou querer fazer propósito de oração com Deus nestes horários. E a Bíblia diz que na primeira hora do dia, logo pela manhã, ao pôr do sol, então Jesus ressuscitou. Aleluia! O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus, ele pode nos abençoar com restauração ou trazendo a vida de novo, coisas que pedirmos a ele, fazendo um propósito de oração, usando este fato extraordinário que aconteceu no primeiro dia da semana, no domingo, ao pôr do sol, ao nascer do dia. Que tal você começar um propósito de oração com Deus no primeiro dia da semana, logo ao nascer do sol, clamar ao Senhor, relembrando que ele ressuscitou nesse dia e nesse horário, e entendendo que, não estou afirmando, entendendo que pode haver um portal espiritual aberto neste momento, em que você clamar, primeiro dia da semana e o primeiro horário do dia. Primeiro horário do dia conversando com Deus. Primeiro horário do dia falando com o Senhor Jesus. Pedindo ressurreição ou nascer de novo a sua vida financeira, nascer de novo o seu casamento, nascer de novo a sua vida conjugal, nascer de novo, Deus dá vida de novo, algo na sua vida que morreu, em alguma área da sua vida, algo que está morto, você pedir a Deus no pôr do sol, para isso voltar a nascer. E além de ser no pôr do sol, no primeiro dia da semana, num domingo, bem pela manhã, você fazer um propósito de oração com Deus durante vários domingos, eu não sei, 7 domingos, 21 domingos, eu não sei, é aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. É maravilhoso saber disso. Para mim é maravilhoso saber disso. Então a primeira hora do dia, 7 da manhã, segundo o texto que está em Marcos 16, 2, no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol. Aleluia! Jesus não estava mais ali. Glória a Deus.
Logo depois da primeira hora do dia, a terceira hora do dia é a hora mais citada também na Bíblia. É claro que nós temos a segunda hora do dia, 8 horas da manhã, e a terceira hora do dia. Mas a terceira hora do dia é a hora que chama atenção. Chama atenção porque ela é citada várias vezes na Bíblia Sagrada, a terceira hora do dia. E o que aconteceu na terceira hora do dia? Foi a hora da crucificação de Cristo Jesus. 9 horas da manhã. Terceira hora do dia equivale a 9 horas da manhã. Marcos capítulo 15, versículo 25. Marcos capítulo 15, versículo de número 25. A Bíblia diz: e era a terceira hora quando o crucificaram. Lendo de novo: e era a hora terceira quando o crucificaram. Então a Bíblia mostra que Jesus foi crucificado na hora terceira. Isso nos chama atenção também para buscarmos a Deus, se assim Ele ministrar no nosso coração. É verdade que a Bíblia diz que devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17. Orar em todo tempo também, Paulo disse, lá em Efésios capítulo 6, com toda oração e súplica no Espírito. A Bíblia manda orar em todo tempo, em todo momento. Mas nós podemos analisar que há fatos que aconteceram em horários específicos. E na terceira hora do dia, nós podemos ver aí na Bíblia Sagrada, foi a hora da crucificação de Cristo. Foi a hora que Ele entregou o Espírito ao Pai. Foi a hora que os portais celestiais se abriram para receber o Espírito de Cristo. E você certamente estaria falando comigo agora: mas eu não estou a fim de orar na terceira hora, porque eu não estou a fim de entregar o meu espírito para Deus agora. Mas o convite de Deus é para o clamor de Cristo foi ouvido, a missão foi cumprida. A missão de Jesus foi cumprida, a missão que o Pai havia o entregado foi cumprida. E Ele agora estava entregando como a missão totalmente concluída nas mãos do Pai. E o Pai o estava ouvindo. E quem sabe você está pedindo Deus ajuda para cumprir algum tipo de missão que Ele te entregou sobre a terra. Este seria um horário oportuno, 9 da manhã, para você fazer um propósito de oração, pedindo a Deus que te ajude na sua missão. Ajude você na missão que Ele te entregou. Um propósito de oração às 9 da manhã, para Deus te dar vitória. Vitória na missão que Ele te confiou, assim como Ele deu vitória a Cristo Jesus na missão que Ele havia confiado ao nosso Salvador Jesus. Terceira hora do dia, outra coisa aconteceu nas páginas da Bíblia Sagrada. Terceira hora do dia. Na terceira hora do dia, um anjo de Deus visitou Cornélio. E quem era Cornélio? Cornélio era um homem temente a Deus, diz a Bíblia. Cornélio era um homem que orava a Deus, que jejuava e era temente ao Senhor. E o Senhor Jesus mandou então Pedro ir na casa de Cornélio para anunciar a ele a palavra da salvação, mostrar para Cornélio o Messias, apresentar o Cristo Salvador. E a Bíblia diz que na terceira hora, às 9 horas da manhã, o anjo apareceu para Cornélio falando com ele. Que coisa maravilhosa! Às 9 horas da manhã também é o horário de visita do anjo do Senhor na casa de Cornélio. É o horário de resposta de oração. Quem sabe Deus vai tocar no seu coração também para fazer um propósito de oração, além de cumprir a sua missão, lhe trazer uma resposta ou lhe trazer várias respostas. Quem sabe você está acompanhando agora o estudo, precisando de várias respostas de Deus, e você está aprendendo que Cornélio, ele recebeu uma resposta às 9 da manhã. A pergunta é, isso é coincidência, você diria? E a pergunta é,
Se é coincidência, por que Deus se preocupou em fazer com que os escritores da Bíblia especificassem os horários? Se são apenas horários de coincidência, por que não foi na segunda hora do dia? Por que não foi na quinta hora do dia? Por que nós não temos na Bíblia Sagrada nenhuma revelação da segunda hora do dia, da quinta hora do dia, da oitava hora do dia, da 10ª hora do dia? Mas temos essas horas específicas que nós vamos estudar agora e já começamos falando delas, da primeira hora do dia e agora da terceira hora do dia. A terceira hora do dia, Jesus entregou o seu Espírito, cumpriu a sua missão. Clame a Deus para que Ele te ajude a cumprir a sua missão na terra. Clame para que você não seja um servo, uma serva negligente, um servo de Deus e uma serva de Deus que só sabe apresentar desculpas para o Senhor. Clame ao Senhor que te dê um espírito reto, um coração cheio de vontade de viver na obediência ao Pai. Clame ao Senhor, eu tenho certeza que Deus há de te responder. Foi o clamor de Cornélio que chegou a Deus, o jejum de Cornélio chegou a Deus, e Deus enviou resposta na terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Louvado seja Deus. E a sexta hora do dia, meio-dia, 12 horas, também muito citada na Bíblia Sagrada. A primeira hora do dia é citada, a terceira hora do dia é citada na Bíblia, e também a sexta hora do dia. São horários que eu posso considerar horários proféticos, horários em que Deus manifestou o seu favor aos seus filhos na terra de uma forma diferenciada. Receba essa palavra no seu coração. Alimente-se da palavra de Deus que está nas suas mãos, aí na sua casa. Entenda que, como eu disse no início do estudo, Deus te ouvirá qualquer horário do dia que você clamar a Ele com um coração sincero e verdadeiro. Só estou lhe trazendo algumas observações da Bíblia Sagrada que nos fazem entender que existem horários proféticos em que Deus revelou o seu favor aos seus filhos de uma forma especial. O que aconteceu então na sexta hora do dia? Vamos lá ver o que aconteceu. Sexta hora do dia, o Senhor aparece a Abraão. Gênesis, capítulo 18, versículo 1. Meio-dia. A Bíblia diz: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Repetindo Gênesis 18:1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. No calor do dia, segundo os historiadores, é uma referência ao dia mais quente, ao horário mais quente do dia, em que o sol está no meio da terra. O sol está no meio da terra, o termo usado, calor do dia, e é o momento em que o Senhor apareceu a Abraão. Glória a Deus. Deus apareceu a Abraão ao meio-dia. Meio-dia é hora de Deus se revelar. Meio-dia é hora de Deus se apresentar àqueles que são chamados, isto é, segundo o propósito que Ele estabelece. Clame a Deus, levante um propósito de oração ao meio-dia, com a certeza também de que Deus há de se revelar a você. Quem sabe ao meio-dia, verdadeiramente existem portais espirituais. E eu vou chamar sua atenção para isso, porque eu tenho outros versículos que nos fazem pensar desta maneira. Olhe comigo, ao meio-dia o Senhor aparece a Paulo também. A Paulo que antes se chamava Saulo de Tarso. Ao meio-dia, a Bíblia diz o seguinte em Atos 9:5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas que hora aconteceu isso com Paulo, que ele ficou cego, viu aquela forte luz? Lá em Atos 9:26, em Atos 26, versículo 13,
A Bíblia diz: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Atos 26, 13. Então, o apóstolo Paulo, ele relata ao rei que o estava indagando, que ao meio-dia ele teve um encontro com Deus. Deus apareceu para Abraão ao meio-dia, no momento mais forte do sol, e Deus apareceu para Saulo e mudou o nome de Saulo para Paulo, também ao meio-dia. Seria coincidência? Será que Deus colocou isso na Bíblia simplesmente por coincidência? Seria isso códigos proféticos de oração para nós enxergarmos e clamarmos ao Senhor nesses horários específicos? Entendendo nós que podem existir portais espirituais abertos nesse horário para que nós venhamos a clamar a Deus fortemente e receber o favor de Deus de uma forma especial sobre a nossa vida? Vamos ver mais? A nona hora do dia, 15 horas, 3 horas da tarde. Também um horário muito citado na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Mateus 27, 46 ao 50, que Jesus morre na cruz. Ele morreu na cruz. A Bíblia diz: cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o seu espírito. Na nona hora, às 15 horas, 3 horas da tarde, também houve um milagre na Porta Formosa de um coxo de nascença. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas estavam indo para a oração quando avistaram o coxo e viram que ele tinha fé para ser curado. Que tal você orar também agora às 3 horas da tarde, entendendo que Deus faz milagre em qualquer horário, mas ele deixou registrado para nos chamar a atenção que às 3 da tarde houve o milagre da morte e ressurreição de Cristo, e houve o milagre do coxo sentado na porta do templo, que foi curado por Paulo e também por Silas. Paulo e Silas. Me desculpe, Pedro e João estavam indo para o momento da oração. Pedro e João estavam ali diante daquele coxo. Vamos meditar um pouco agora sobre as vigílias da noite. Como podemos compreender as vigílias da noite? Primeiro vamos entender o que são as vigílias da noite na Bíblia. A primeira vigília durava das 18 horas até as 21 horas. A segunda vigília, ela durava das 21 horas até a meia-noite. A terceira vigília, ela começava à meia-noite e terminava às 3 da manhã. E a quarta vigília é a vigília que começava às 3 da manhã e terminava às 6 horas da manhã. Vamos ver alguns fatos interessantes também sobre as vigílias, o que acontecia durante as vigílias da noite, que ficaram registradas na Bíblia Sagrada para o nosso crescimento espiritual. De 18 às 21, a primeira vigília da noite é o fim do dia judaico, de 18 às 21 horas. Às 18 horas é o fim do dia e começa a noite para os judeus. E das 18 às 21, esse horário, conta-se a primeira vigília. E um fato interessante citado na Bíblia é que Samuel destrói os inimigos do povo de Deus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao 12, foi a primeira vigília da noite. É um propósito de oração para vencer os inimigos espirituais, para vencer os pecados espirituais que lutam contra a nossa alma, pecados carnais que combatem contra a vida espiritual.
Na primeira vigília da noite, Deus também visitava Adão no final da tarde, finalzinho da tarde. A Bíblia diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Gênesis, capítulo 3, versículo de número 8. A Bíblia diz que Deus visitava Adão no final da tarde. É o que podemos entender ao pôr do sol, começando a noite, Adão recebia a maravilhosa visita do Senhor. A segunda vigília, de 21 horas até a meia-noite, também a hora de vigiar em oração. Uma referência bíblica em Lucas 12, 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. A parábola do servo prudente, que deve vigiar em todo instante, deve estar em vigilância em todo instante. Deus nos convida a estar em vigilância também na segunda vigília da noite. É uma referência bíblica que acabamos de ver aí agora. Terceira vigília da noite começa à meia-noite e vai até às 3 horas da manhã. Acontece na terceira vigília da noite um fato: a morte dos primogênitos. Êxodo, capítulo 12, versículo 29. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra. A Bíblia diz que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é aquele que visita o seu povo, que tem vitória para o seu povo em todo horário. Mas nós estamos vendo aí que Deus pode fazer isso de uma forma especial na terceira vigília da noite. Glória a Deus. Que tal começar um propósito de oração na terceira vigília da noite, hein? Coisa maravilhosa do céu. Deus, ele tem vitória para quem clama a ele. Como eu disse, em todos os horários. Mas se nós entendermos que isso são códigos que Deus deixou na Bíblia e formos convidados pelo Espírito Santo a aplicarmos na nossa vida de oração, nós poderemos experimentar coisas novas da parte de Deus. Poderemos ter novas experiências com o Senhor. Que tal você ter essa experiência com Deus? Buscar a Deus com esse propósito de viver essas novas experiências, de maneira que o nome do Senhor continue sendo glorificado na sua vida e você tenha mais testemunhos para contar, no nome de Jesus. Então, a morte dos primogênitos, Êxodo, capítulo 12, versículo 29. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Também na terceira vigília da noite, a Bíblia diz que Mateus 25, 6, à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. É a hora que o noivo chamou as virgens. À meia-noite é o horário para orarmos também, pedirmos a Deus que nos mantenha alerta, que mantenha o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente ativada nele. Que Deus venha despertar o seu povo para estar alerta. Terceira vigília da noite, à meia-noite, ouviu-se um clamor, um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Glória a Deus. Também na terceira vigília da noite, a Bíblia diz que Deus dá vitória a Gideão. Juízes, capítulo 7, versículo de número 19. Juízes 7, 19. A palavra de Deus diz que Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Louvado seja Deus. Gideão, então, ele chegou aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Estavam preparados para a guerra.
preparados para a batalha. Isso aconteceu na terceira vigília da noite, que é entre meia-noite e 3 horas da manhã. Entre meia-noite e 3 da manhã é a terceira vigília da noite. Terceira vigília da noite. E nós que servimos a Deus temos o hábito de escutar as pessoas dizendo sobre orarmos 3 da manhã. E muitos de nós somos chamados pelo próprio Espírito Santo a começarmos uma oração às 3 da manhã. Tem gente que brinca e diz que a fila é menor. Mas quem ora de madrugada, e especificamente 3 da manhã, experimenta uma resposta mais imediata de Deus no seu espírito, na sua própria alma. Deus atende com mais rapidez. Parece que a resposta vem com mais prontidão. Eu confesso que não consigo explicar o motivo. Eu não sei se Deus vê o propósito de renúncia de quem levanta às 3 da manhã, mas uma coisa é, às 3 da manhã é um horário profético. É um horário profético. Um horário profético onde muitas vitórias aconteceram. Muita coisa aconteceu na terceira vigília da noite, citado na Bíblia Sagrada. A Bíblia mostra aí, terceira vigília da noite também houve um livramento de Deus. Salmo de número 91, versículo de número 6. A Bíblia diz: nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A peste que anda na escuridão. Aqui há uma referência à primeira vigília, não, ao meio-dia é a 6ª hora do dia. A terceira vigília da noite, a peste que anda na escuridão. O Senhor nos chama a atenção também para o que acontece na terceira vigília da noite. O mal está solto. Obras de feitiçaria, obras do mal são praticadas. E é um horário que nós nos colocamos de joelho e entendemos que Deus, através da vida daqueles que clamam pela madrugada, Deus os coloca em combate contra inúmeras obras das trevas. Inúmeras. Quantas das vezes nós oramos e nem entendemos a profundidade da nossa oração, de livramentos que pessoas a quem nós estamos clamando, elas recebem. Quantos livramentos certamente nós mesmos recebemos quando estamos orando de madrugada? Isso foge da nossa mente natural. Somente o Espírito Santo de Deus poderia nos revelar tal coisa. Esteja atento então, entre meia-noite e 3 da manhã, houve vários acontecimentos na Bíblia Sagrada em que Deus usou de misericórdia com seu povo. Também na terceira vigília da noite, a Bíblia mostra que correntes se quebraram. A palavra de Deus mostra que correntes se quebraram na terceira vigília da noite. Abra o seu coração para começar um propósito com Deus. Quem sabe Deus está te chamando para fazer um propósito na presença dEle entre meia-noite e 3 da manhã, para você ver muitas maravilhas, muitos milagres, muitos livramentos, receber de Deus vitórias contra os seus inimigos. Como eu disse, os nossos maiores inimigos são os nossos pecados, o nosso próprio eu, a incredulidade. São sentimentos que vêm do seu coração, de pessimismo, a gente que tem o costume de olhar para circunstâncias da nossa vida e não olha para a grandeza de Deus em vários momentos da nossa caminhada. Então, Deus nos convida a clamar, a fazer propósito de oração entre meia-noite e 3 da manhã para recebermos o seu grande favor. Volto a lembrar, Deus nos ouve em todo horário que nós clamarmos, mas chamo a atenção que esses horários estão fixados na Bíblia Sagrada e podem estar fixados como códigos de portais espirituais que são abertos nestes horários
E Deus está nos chamando a atenção para clamarmos, para vermos de uma forma mais abundante o sobrenatural dele manifestando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então, na terceira vigília da noite, houve maravilhas, aconteceram milagres, coisas extraordinárias aconteceram, glória a Deus. Também na terceira vigília da noite, Deus renova as forças do seu povo. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. A Bíblia diz então que Sansão teve as forças renovadas. Você que está se sentindo fraco, está aí se sentindo debilitado, Deus pode estar te chamando para um propósito de oração, com a finalidade de renovar suas forças, de restaurar sua vida. Você que está sem força para clamar ao Senhor, coloque o seu celular para despertar, meia-noite, ou 3 da manhã, ou nesse intervalo de tempo, ou faça uma vigília na presença de Deus de oração. Vigília está em vigilância, ficar sem dormir, entre meia-noite e 3 da manhã. Eu tenho certeza, não é coincidência esses horários que estão fixados na Bíblia Sagrada. Primeira hora do dia, a sexta hora do dia, 9 da manhã, a sexta hora do dia, meio-dia, a terceira hora do dia, ou a nona hora do dia, às 3 da tarde. E essas vigílias que estou citando aí como referência bíblica, isto não é coincidência. Pense comigo, se esses horários fossem apenas uma coincidência, foram colocados de forma aleatória, por que o Senhor não se preocupou, não pensou em colocar os demais horários do dia, em que ele também fez muitas maravilhas e milagres enquanto ele esteve sobre a face da terra? Esteja atento, Deus pode estar falando com você. Esses horários podem sim ser horários proféticos, que vão desencadear grandes e tremendas experiências espirituais na sua vida. Pense nisso, em nome de Jesus. Terceira vigília da noite ainda, momento de gratidão a Deus. O salmista ele disse, no Salmo 119, no versículo 62, levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Repetindo, levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. À meia-noite, o salmista se levantava para dar graças a Deus, por causa dos juízos de Deus que ele considerava retos. Juízo de Deus que ele considerava reto. Mas ele levantou para dar graças, para bendizer o Senhor. Levante-se também à meia-noite. Comece propósitos de oração à meia-noite, à 1 da manhã, às 2 da manhã, às 3 da manhã. Busque o favor de Deus. Saia do natural. Faça coisas diferentes na presença do Senhor. Mova-se para o novo. Você que quer receber o novo. Troque o seu odre. Tire as coisas velhas da sua vida. Tire o velho hábito de oração. Coloque novos hábitos de oração na sua vida. Quem sabe através dos novos hábitos, desses códigos de horários proféticos, você venha experimentar coisas extraordinárias na presença do Senhor. Faça isso, em nome de Jesus. Ainda na terceira vigília da noite, vários acontecimentos. Na terceira vigília da noite, como você pode ver, é um tempo do socorro divino. Atos capítulo 27,
Versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Paulo estava diante de uma grande tempestade, mas à meia-noite houve um pressentimento, e você sabe que Deus fala com todo ser humano. Mas a verdade é que nem todo ser humano tem discernimento da voz do Senhor. E às vezes o ser humano, ele ouve a voz de Deus, ele dá o nome a isso de pressentimento. Tive um pressentimento. E esse pressentimento às vezes é um aviso do céu. É um aviso de Deus. É uma advertência de Deus. E essa advertência, esse aviso, aqueles marinheiros que estavam com Paulo tiveram, que havia terra seca ali perto deles, que poderia salvá-los, salvar-lhes a vida. Então, à meia-noite, de meia-noite a 3 da manhã, é um horário também que Deus dá revelações. Deus fala ao coração dos filhos dos homens que estão em momentos de aflição, que estão pedindo socorro. Aleluias! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Clame ao Senhor, clame à meia-noite, clame à 1 da manhã, clame em todos os horários considerados horários proféticos. Clame, 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 clame. Você não ficará sem resposta. Como você está vendo comigo, há vários acontecimentos registrados na Bíblia que se sucederam entre meia-noite e 3 da manhã. Isto não é coincidência. Desperte. Isto não é coincidência. É Deus te chamando para o sobrenatural na presença dele. É Deus te chamando para algo novo na presença dele. Clame ao Senhor. Clame em nome de Jesus. A última vigília da noite, nós encontramos na Bíblia a 4ª vigília da noite, de 3 da manhã a 6 da manhã, quando Jesus anda por sobre o mar. Mateus 14, 22 ao 33, e as outras referências aí nos evangelhos de Marcos, de João. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite, foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Bendito seja Deus. 4ª vigília da noite também é hora de milagre. É a hora que Jesus se revelou aos seus discípulos, na 4ª vigília da noite. Que coisa maravilhosa! A Bíblia diz que os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento estava soprando ao contrário. E Jesus foi ter com eles, andando sobre as águas do mar. Oh, glória! Andando sobre as águas do mar. Eu posso entender, recebo do céu, que na 4ª vigília podemos receber uma unção de Deus para andarmos sobre as tempestades que vêm contra nós. Nós andarmos diante das tempestades, andarmos sobre as águas das aflições, as águas que vêm contra nós em formas de aflições, de problemas, de lutas tremendas. Jesus andou sobre as águas. Os discípulos pensaram que era um fantasma. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter com o Senhor. E Jesus disse: então venha, Pedro. E Pedro foi andando em direção ao Senhor. Enquanto ele cria, ele estava andando sobre as águas. Mas quando duvidou, ele afundou. E Jesus o repreendeu, dizendo: por que duvidastes, homem de pouca fé? Por que duvidastes? Eu posso entender que na 4ª vigília da noite é o momento de Deus alimentar a nossa alma com a fé sobrenatural. Oh, aleluia! E quem não quer a fé sobrenatural? Todos nós queremos a fé sobrenatural. A fé natural é de acreditar que Deus existe. A fé natural é acreditar que eu, como motorista, com carteira, habilitado,
tenho capacidade de conduzir um veículo. Essa é a fé natural. A fé da salvação é crer que eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A fé da salvação. Mas a fé sobrenatural, a fé dos milagres, é aquela que Pedro teve quando ele andou sobre as águas. A fé dos milagres é aquela que você tem quando todas as circunstâncias da sua vida gritam para você parar. As pessoas olham para você e elas pensam: agora aquela mulher de Deus vai parar. Agora aquele homem de Deus não vai conseguir seguir na sua jornada de fé. Porque a luta é muito grande, não tem como ele seguir. Os problemas dele são tremendos. Não tem como ele continuar vivendo para Deus e com Deus. Aí eles se surpreendem. Você está na fé sobrenatural. Você segue a sua jornada. Você segue andando contra a tempestade. Você segue andando sobre as águas que estão diante de você. E enquanto você não duvida, você segue em frente. Mas se duvidar, afunda. E Deus te diz nessa noite: não duvide, siga em frente. Não duvide, siga em frente em nome de Jesus. Não naufrague, não afunde. Então, meu querido irmão, se você crê que esses fatos não foram colocados na Bíblia por um acaso, então ore especificamente em cada um deles, segundo a sua fé, e desfrute das bênçãos de Deus na sua vida. Então, se você acredita, assim como eu comecei a acreditar, que Deus não colocou na Bíblia Sagrada esses períodos de milagres, especificando horários, por um acaso, eu acredito que o Senhor deixou registrado esses horários, porque esses horários são códigos proféticos, que se nós, pela orientação do Espírito Santo, soubermos colocar eles em prática, nós vamos ter novas experiências com Deus. É só ler cada uma dessas referências bíblicas para nós entendermos a revelação em cada horário que foi colocado aí na sua Bíblia Sagrada, que aconteceram fatos extraordinários. E nós vimos aí muitíssimos fatos que ocorreram, principalmente entre meia-noite e as 3 horas da manhã. Muitíssimos acontecimentos foram registrados nas páginas da Bíblia Sagrada. Preste atenção nisto. Você que quer viver o novo de Deus, que quer viver o sobrenatural de Deus, que quer sair de uma vida espiritual rasa e entrar numa vida espiritual profunda, entenda esses horários que eu considero horários proféticos, e entendo também como códigos proféticos que Deus deixou para nós. E eu te convido a buscar a Deus e a pedir ao Espírito Santo a orientação para você começar a fazer propósitos de oração em horários proféticos determinados pelo Senhor. E não abandonando o que a Bíblia ensina também em sua palavra. Paulo ensinou: orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando sempre nisto. Também disse em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então ore sem cessar. Mas no quesito propósito de oração, eu te apresentei aí vários horários que eu considero horários proféticos, tanto de dia quanto de noite pela madrugada. Deus pode estar falando com você, te chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. Eu quero orar agora por você, em nome de Jesus, entendendo que Deus está abençoando a minha e a sua vida. Pai maravilhoso, nós estamos, ó Deus,
diante de Ti, Senhor, na Tua santa presença. Cremos nos Seus grandiosos milagres, nos feitos extraordinários que o Senhor pode realizar a favor de cada um de nós. Pai eterno, abre o nosso entendimento para compreendermos segredos que estão contidos na Bíblia Sagrada e que o Senhor quer nos revelar. Eterno Deus, que possamos crescer na graça e no conhecimento da Sua verdade, Pai. No nome de Jesus, abençoa a nossa vida, ilumina a nossa vida, ilumina o nosso entendimento. Abençoe, Pai, esta palavra em nossa alma, que possamos receber mais revelações nesta palavra da parte do Espírito Santo do Senhor. Sê com essa pessoa que está assistindo, Pai, acompanhando esta palavra, e abençoe a sua casa, abençoe a sua alma, abençoe a sua vida, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua vida e até na próxima sexta com um novo estudo da Palavra de Deus, no nome de Jesus. Fique com Deus e na paz do Senhor Jesus.